Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui de volta no canal Projeto Raiz. Hoje eu tenho um projeto para vocês, um passo à frente daquele que fizemos no vídeo 121. Ele tem mais ou menos o mesmo jeito de pensar na peça, em como criá-la, mas ela tem algumas ferramentas a mais que eu vou mostrar para vocês, como criar planos, e tem uma técnica que eu utilizo muito, super especial, como marcar a ferramenta furação de um modo muito mais prático e rápido. Então fique até o final do vídeo que você vai aprender essa técnica também. Lembrando que eu tenho aqui no canal, na descrição, os links para você baixar essa folha técnica, junto com os arquivos também, caso queira baixar e deixar no seu computador, tentar fazer. Vai na descrição, é a minha loja online, você pode baixar, esse arquivo é de graça. Tem outros arquivos lá que são pagos, a maioria são de graça, então você pode ajudar o canal também a continuar fazendo vídeos. Vamos lá? Crie um novo arquivo, botão mais, criar uma nova sketch, plano frontal. Nós vamos fazer o perfil. Na primeira parte do desenho é esse perfil aqui. Nós iremos utilizar a ferramenta Revolução para criá-lo. Vou criar uma linha na vertical. Clico na linha e vou trocar para Centerline. Ela já será a nossa referência de rotação. Já venho aqui criando o perfil. Daqui a pouco nós vamos travar esses pontos, não? Passo a passo. Venho, fecho até aqui, faço na vertical e fecho. Pronto. Vamos agora dar as dimensões. Volto aqui no desenho técnico. Altura externa 110 e essa altura é 100 milímetros. Então vamos começar daqui. Essa linha centerline é 110. Daqui até a parte de baixo, 100 milímetros. 50 de diâmetro na parte superior e 90 entre esses dois pontos. Da parte superior daqui até o centro são 50 e desse ponto até o centro 90 milímetros. Vamos mexer um pouco aqui, vai ficar melhor. Ok. Então, novamente, ferramenta dimensão, seleciono o nosso eixo, 140 milímetros. Volto aqui para as medidas e a nossa altura é de 15 milímetros. Ok. Vou travá-la na horizontal. Agora falta acertar o diâmetro interno, 45 milímetros. Então, venho aqui, ferramenta dimensão, essa linha com o centro, 45 milímetros. Temos a linha totalmente branca, então ela já está travada, perfil criado. Posso concluir o sketch, utilizar a ferramenta Revolve, já rotacionou completamente a peça, confirmo com OK. Temos o nosso primeiro corpo já criado. Agora vou mostrar para vocês como criar um plano com distanciamento. Então, construção de planos, Offset Plane. Vou escolher aqui, rotacionar um pouco a peça, aqui na lateral. Clico no plano central, que corta a nossa peça, afasto com uma distância de 115 milímetros. Então, do centro que nós tínhamos aqui na peça, esse plano está 115 milímetros afastado. Vou criar uma sketch nesse novo plano, volto nas dimensões. Agora estamos nessa parte do desenho, a face lateral. Ela tem um diâmetro de 100 milímetros, uma circunferência de 100 milímetros de diâmetro. Onde irão os furos é 75 milímetros e são 4 furos de 10 milímetros. E o furo interno é 30 milímetros. Altura 55. Então vamos colocar essas dimensões aqui. 100 milímetros. Ela tem uma circunferência interna de 30. Já vamos travá-la na vertical e colocar uma distância de 55. Ok, confirmo. Mais uma circunferência de 75, só que essa
e mudar para construção. Ela será a nossa referência das distâncias dos furos. Então, novamente, em cima da linha pontilhada, 10 milímetros. Vou travá-la na vertical e rotacionar. Utilizar a ferramenta Circular Pattern, selecionar a circunferência que queremos, clico no Center Point, mudo nesse caso para 4 e confirmo com OK. Mais um círculo de 50 milímetros, que é o nosso tamanho do tubo que vai conectar uma peça na outra. Agora sim, posso finalizar o sketch, 50, vou até ajeitar aqui as cotas, 75 e 30. Mais fácil de visualizar, essa aqui é 10 milímetros. Finalizo. Então vamos começar por partes. Essa parte externa, ela tem 15 milímetros de espessura. Nesse caso, eu preciso colocar menos 15 para inverter a direção. É no sentido do nosso cone central ali. Então, confirmo com OK. Já temos a nossa primeira parte. Volto aqui em Sketch. Habilito a visibilidade do Sketch 2. Novamente, ferramenta Extrusão. Seleciono a circunferência interna. Vou adicionar material no sentido de dentro, que ela se encontre com a peça, mas eu não posso fazer pela ferramenta comum, tem que fazer com distância até o objeto. Seleciono a nossa superfície cônica, clico nela, não vou utilizar a ferramenta Cut, será Join, troco a extensão para Advanced Faces, que ela sim ela irá reconhecer a superfície cônica e elas irão encostar e fazer o acabamento perfeito. Confirmo com OK. Para criarmos o furo e atravessar até aqui a parte interna, novamente, ferramenta Extrusão, vamos selecionar a circunferência interna. Podemos fazer por dois métodos. Posso simplesmente arrastar até que eu tenha certeza que retirou o material sem pegar na outra parte interna, ou melhor ainda, caso eu mude as medidas, o desenho continua, ele se ajusta, ele fica paramétrico. Eu vou colocar novamente To Object e selecionar a superfície que eu quero que ele encoste. Então ele vai vir retirar material aqui, mas não retira do outro lado. Então caso eu mude as distâncias, as medidas, continua fazendo essa função. Confirmo com OK, retirar material. Já temos essa parte aqui completa, retirada material e tudo. Vamos agora para a base. Então, movemos aqui o nosso desenho. Na parte da base são 4 furos de 10 milímetros e a distância que eles estão na circunferência é 115 milímetros. Novamente, ferramenta Sketch, clico na base. Uma circunferência de 115 milímetros, clico nela e troco a opção Construção. Aqui entra o bônus que eu falei no começo, a dica que eu passo, que facilita muito e agiliza o nosso processo de criação. O método que eu utilizava no começo e agora já troco para uma função mais rápida, seria o método antigo, criar 4 pontos, porque eu preciso aqui eu posso utilizar a ferramenta furo. Então eu preciso de 4 pontos de referência. Poderia colocar 4 pontos aqui e depois ficar ajustando, travando eles na vertical, travando na horizontal. Poderia ficar travando eles assim até acertar a distância. Mas um método mais rápido é simplesmente criar um quadrado pelo centro, um retângulo pelo centro. Antes de criá-lo, eu já troco a linha construção. Então, eu já venho aqui e já faço o travamento com ele na peça. Faço o travamento dele na circunferência. Pode ver que eu ainda posso movimentá-los. Mas como as distâncias são iguais, as duas linhas do retângulo se transformam em um quadrado. Faço que elas fiquem iguais. Então, ferramenta Equal, clico em uma linha, clico na outra. Então, automaticamente eles já estão travados e eu agora tenho 4 pontos
com distâncias iguais no 115 milímetros de diâmetro. Finalizo o sketch, venho aqui na ferramenta furo e agora eu tenho meus 4 pontos que eu posso selecionar. A distância aqui é tudo, quero remover todo o material, diâmetro 10 milímetros, confirmo com OK. Mais prático, né? Mais prático desse jeito, não tem que ficar travando os pontos, criando os pontos, me preocupando se eles estão na distância iguais, né? Mais fácil. E aí, o que vocês acharam? Ele é um pouquinho mais complexo que o 121 do vídeo anterior, com ferramentas novas e novas técnicas de criação de projeto. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui na descrição do vídeo de novos projetos que vocês querem que eu traga para o canal. Continuem trabalhando nos seus projetos, criem seus próprios desenhos e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado. Fui!